Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele humilhou uma mulher negra em um avião. No dia seguinte ele assiste ao noticiário e se arrepende amargamente. O voo de Paris para Nova York estava quase no fim. Os assentos estavam quase todos ocupados e a atmosfera a bordo tornava-se cada vez mais pesada à medida que o avião começava a descer. O horizonte através da janela estava tingido de laranja e rosa, os últimos raios de sol roçando a superfície das nuvens. De dentro do avião, tudo parecia calmo, mas uma tensão palpável pairava no ar, quase imperceptível, mas muito real. Uma tensão que não vinha do voo em si, mas das personalidades presentes, das histórias invisíveis tecidas naquele pequeno espaço fechado. Ao lado de Martin, o empresário de 40 e poucos anos, vestindo um terno sob medida e um relógio de aço maciço, estava sentada uma jovem mulher, Lea. Ela se sentava com uma postura ereta e elegante, parecendo serena, absorta na leitura de um documento em seu tablet. Seu cabelo preto estava preso em um coque impecável, cada mecha cuidadosamente presa, cada detalhe revelando uma disciplina quase militar em sua apresentação. Ela usava um vestido preto simples, discreto, mas elegante. Sem excessos. Sem artifícios. Era a própria definição de profissionalismo e, no entanto, algo nela era inquietante. Martin, perdido em pensamentos, não a notou imediatamente. O projeto que iria defender em Nova York o obcecava. Os investidores que precisava convencer não podiam se dar ao luxo da menor hesitação, e ele pretendia provar a eles que suas ideias eram as melhores. A empresa que representava tinha ambições de desenvolvimento na África, um continente que ele conhecia bem no papel, mas que nunca havia realmente buscado compreender em toda a sua diversidade, em toda a sua complexidade humana. Ele era um empreendedor, um estrategista. Números, curvas de crescimento, margens de lucro, era isso que o interessava. Mas as pessoas, suas experiências, suas culturas, muitas vezes lhe escapavam, embora como empresário afirmasse dominá-las. Lea, por sua vez, também não percebeu. Na verdade, ela não queria dar atenção à sua companheira de assento. Mas seu papel naquela viagem estava longe de ser tão simples quanto o de Martin. Ela não estava lá para seduzir ou se encaixar. Estava lá para fazer sua voz ser ouvida, para representar suas crenças em um ambiente frequentemente hostil às mulheres, ainda mais às mulheres negras. Ela estava acostumada a ser vista, mas raramente ouvida. Sabia que estava sendo observada, muitas vezes com gentileza, mas também às vezes com uma pitada de dúvida. E eram essas dúvidas que ela mais odiava. Aquela pergunta silenciosa que sempre pairava no ar. Ela está no lugar dela? Lea cresceu na África Ocidental antes de vir para Paris, e seu caminho sempre foi repleto de desafios. Estudar em escolas de prestígio e conseguir estágios em empresas renomadas, nada tinha sido fácil. Ela teve que provar seu valor 2 vezes mais do que seus colegas para garantir uma vaga, e apesar disso, construiu uma carreira promissora no setor empresarial. Essa viagem para Nova York estava ligada a um projeto estratégico para sua empresa, um momento-chave em sua carreira. Enquanto ela se concentrava na tela, Martin, por sua vez, estava perdido em pensamentos. Fazia um mês que ele reservara aquele voo para uma conferência crucial em Nova York. Sua mente estava inundada de estratégias a serem implementadas, riscos a serem avaliados e conversas a serem travadas. Ele não era de deixar fatores externos atrapalharem seus planos, mas naquele dia, uma sensação estranha o dominou. Um mal-estar que ele atribuía ao cansaço acumulado, mas algo dentro dele parecia estranho, sem motivo aparente. Então seu olhar pousou em Lea. Não que ele pretendesse julgá-la. Não, Martin se considerava moderno de mente aberta. Mas não havia como negar, algo nela o incomodava. Seu cabelo, trançado em pequenas tranças, estava muito longe dos padrões profissionais que ele estava acostumado a ver em sua área. Ele mal ergueu as sobrancelhas, mas um pensamento insidioso lhe invadiu a mente. É estranho para um voo internacional. Ele se recompôs imediatamente. Não, ele não era racista. Ele nem se importava particularmente com a cor da pele das pessoas. Mas a diferença era perceptível, às vezes se impondo de maneiras que ele não conseguia ignorar. E aquele olhar calmo, sereno, mas um pouco insistente demais. De Lea o incomodava. Ele se sentia compelido a perturbá-la, mesmo que só um pouco. Era como um reflexo inconsciente, uma forma de afirmar seu próprio poder naquele universo pequeno e fechado. Espero que você não ache um penteado desses apropriado para um voo tão longo, disse ele, num tom que pretendia ser leve, mas que revelava um certo julgamento. Ele gesticulou casualmente para o cabelo, que estava trançado com capricho.
É uma questão de profissionalismo, sabe? Léa ergueu os olhos da tela, surpresa com a observação de Martim. Ela o encarou por um instante, analisando seu rosto, um homem bem vestido na casa dos 50 anos. Usando um terno de cores sóbrias e acessórios que exalavam riqueza e conforto. Ele exalava uma confiança quase arrogante, como se seu lugar no mundo já estivesse traçado, como se tudo já fosse um dado adquirido. Ele não parecia duvidar por um único momento de seu poder, de suas opiniões ou de sua capacidade de impor sua visão. Ele personificava a ideia de um empresário dominante no topo da hierarquia social, e parecia considerar sua própria experiência como a norma. Mas Léa estava longe desse modelo pré-estabelecido. Ela não havia escolhido esse caminho sem compreender os obstáculos, sem enxergar as margens de ajuste e os compromissos necessários. E se Martim pensava que poderia facilmente rotulá-lo, infantilizá-lo com suas insinuações, estava redondamente enganado. Ela poderia ter respondido bruscamente, feito um comentário cortante para colocá-lo em seu devido lugar, mas não o fez. Léa sabia que às vezes, responder a uma provocação não era necessário. Na maioria das vezes, isso só alimentava o ego daqueles que buscavam impor suas ideias e obter validação imediata. Ela aprenderá que a paciência era uma arma muito mais poderosa do que a raiva. Silenciosamente analisou a situação, tentando entender por que aquele homem achará apropriado provocá-la por algo tão trivial quanto um penteado. Por que uma simples diferença de escolhas, uma diferença que em nada afetava seu trabalho ou seu valor como pessoa, parecia irritá-lo tanto? Não era ela. Era ele, suas próprias inseguranças e preconceitos. E ela não lhe daria a oportunidade de alimentá-los. Sinto muito que isso te incomode, respondeu ela com a voz calma, controlada, mas cheia de força interior. Mas meu penteado combina com minha cultura e personalidade, e não vai prejudicar minha produtividade de forma alguma. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, esperando que Martim entendesse a mensagem. Ela pensou que a discussão terminaria ali, que a curiosidade constrangedora daquele homem finalmente seria saciada. Afinal, ela não estava ali para um confronto, mas para uma missão muito maior, concentrar-se na jornada que tinha pela frente. No entanto, este era apenas o começo daquela interação. Martim, visivelmente perturbado pela resposta calma e segura dela, sentiu-se compelido a retrucar. O orgulho que cultivara ao longo da carreira fora abalado. Endireitou-se na cadeira, virando-se ligeiramente para ela. Observou-a por um instante, como se procurasse uma falha em sua atitude, um momento de fraqueza. Mas Léa não lhe mostrou nenhuma. Ele cerrou os dentes levemente, sentindo-se um pouco mais frustrado. Você parece se sentir compelido a afirmar sua identidade, não é? Ele riu baixinho, pensando ter tocado num ponto sensível. Para ele, tudo se resumia a aparências, a visibilidade. Estava num ambiente onde aparências, códigos e autoapresentação eram cruciais. Em seu mundo, não havia espaço para excentricidades, para exceções. Ele acreditava que ao levantar a questão da identidade de Léa, a forçaria a se justificar, a se rebaixar a uma explicação. Era um reflexo de dominação, de alguém que se julga ter controle sobre o que é aceitável. Sugiro que você pense na imagem que projeta nesse tipo de ambiente, acrescentou ele, com um tom um pouco mais ácido, como se estivesse lhe dando um conselho gentil. Este é um voo internacional, não uma reunião comunitária. Léa fechou os olhos por um instante, tentando manter a calma, para não se deixar levar pela raiva. Sabia que reagir com raiva não adiantaria de nada. Pelo contrário, só serviria para o bem de Martim. Sua missão não era provar nada àquele homem, mas sim permanecer fiel a si mesma, manter-se uma profissional de coração, custe o que custar. Sabia que suas palavras não tinham peso para ele, mas talvez seu comportamento, sua maneira de lidar com aquela provocação tivessem. Ela respirou lenta e profundamente antes de abrir os olhos e encarar Martim. Somos todos livres para ser quem quisermos ser, Senhor, disse ela, olhando-o com uma firmeza silenciosa. Ele podia sentir a intensidade em seu olhar, o de uma mulher que não precisava se desculpar por sua existência, por suas escolhas, por suas raízes. Acho que todos nós deveríamos nos concentrar no que estamos fazendo aqui, neste voo, em vez de julgar os outros. Martim, por sua vez, começava a sentir uma leve irritação crescendo dentro de si, como uma picada de inseto que ele não conseguia ignorar. Não estava acostumado a ser confrontado, especialmente uma mulher negra. Mas o que o perturbava ainda mais era a calma quase implacável de Léa. Ela parecia alheia aos seus ataques, como se não tivessem importância para ela. Não era essa a resposta que ele esperava. Queria que ela reagisse, se justificasse, entrasse no jogo. Mas ela não o deixava, não se desculpava por existir, e isso o incomodava profundamente.
À medida que o voo avançava, a necessidade de Martin de manter uma forma de domínio tornou-se mais premente. Ele sentia que Leah não havia compreendido completamente seu lugar na hierarquia social. Então, continuou com seus comentários ásperos, quase como um hábito que não conseguia reprimir. Comentou sobre a roupa dela, achando-a nem elegante nem chique o suficiente para um voo tão importante. Depois comentou sobre o sotaque dela quando ela falou algumas palavras em inglês, quase sugerindo que ela deveria melhorar seu inglês para se encaixar melhor. E quanto mais falava, mais cravava pregos invisíveis no caixão da própria autoconfiança sem perceber. Ele não estava apenas menosprezando Leah, estava se menosprezando em sua teimosa tentativa de desvalorizar a outra. Chegou a comentar como ela parecia quieta demais para ser verdadeiramente competente. Pessoas que ficam muito calmas costumam ser aquelas que não têm nada a dizer, não acha? Disse ele com um sorriso de escárnio. Ele ignorava completamente os olhares constrangidos dos outros passageiros ao seu redor, que, embora discretos, pareciam compartilhar um desconforto palpável. Alguns desviavam o olhar, constrangidos com a atitude agressiva de Martin, outros trocavam olhares furtivos, mas nenhum ousava intervir. Nesse ambiente sufocante, Leah continuava a trabalhar. As palavras de Martin se misturavam ao barulho do avião, às conversas dos outros passageiros, aos sons mecânicos da aeronave. Mas ela não os deixava penetrar em sua mente. Sabia que ignorá-lo era a melhor resposta. Não estava ali para provar nada a ninguém. Seu trabalho falava por ela, e ela não precisava responder aos ataques de um homem que não entendia, ou se recusava a entender, o que era a dignidade humana. No entanto, no fundo, Leah se sentia magoada. Não por si mesma, mas por todas aquelas que, como ela, tiveram que enfrentar esse tipo de tratamento. Pensou em todas aquelas mulheres negras, invisíveis aos olhos da sociedade, tratadas como outras, sempre julgadas por critérios que nada tinham a ver com suas habilidades, seus esforços ou sua humanidade. Pensou nas gerações passadas, nas mulheres que tiveram que lutar para existir, para serem vistas como algo diferente de estereótipos. E em um canto distante de sua mente, percebeu que aquela não era apenas uma luta pessoal, mas uma luta coletiva. Uma luta de todas aquelas que foram silenciadas por homens como Martin. Quando o avião finalmente pousou em Nova York, uma profunda sensação de alívio tomou conta de Leah, mas ela não demonstrou. Ela calmamente recolheu suas coisas e esperou que os passageiros começassem a se levantar. Martin, como esperado, levantou-se rapidamente, ansioso para sair do avião, mas seu olhar, apesar da pressa, não abandonou Leah. Ele tinha essa necessidade de deixar um último traço de sua autoridade, de sua suposta superioridade. Caminhou até a porta do avião, mas antes de sair, encarou-a uma última vez, como se esperasse uma reação, um sinal dela. Boa sorte na sua pequena carreira, disse ele em tom condescendente, com um sorriso distante e altivo. Disse as palavras como um julgamento, uma avaliação inútil, pensando que poderia reduzi-la a nada. Então, sem olhar para trás, correu para a porta, pronto para sair, para deixar para trás aquele momento que para ele era apenas um incidente banal em uma vida cheia de certezas. Leah observou-o partir com o coração pesado, mas calmo. Um sorriso triste surgiu em seus lábios, mas não era amargo ou raivoso. Era um sorriso de aceitação, como se ela já entendesse que aquele homem jamais a entenderia. Não era pena, mas compaixão. Ela sabia que ele permaneceria prisioneiro de seus próprios preconceitos, de suas ideias tacanhas. Mas isso não a preocupava. Ela tinha outras batalhas para lutar, outros objetivos para alcançar. Ela tinha um trabalho a fazer em Nova York, um futuro a construir. Naquele dia, ela percebeu que às vezes a melhor coisa que se pode fazer diante da ignorância e da arrogância é simplesmente deixá-las desaparecer por si mesmas. E talvez, apenas talvez, nos momentos solitários que experimentaria após esse encontro, Martin refletisse sobre o que havia feito, sobre suas palavras, sobre seu comportamento, e como ele havia tratado uma pessoa que não entendia. Na manhã seguinte, quando Martin acordou em seu quarto de hotel em Nova York, uma sensação estranha o invadiu. Não era apenas o cansaço de um longo voo ou o estresse de uma conferência iminente. Era algo mais insidioso, um tipo de desconforto do qual ele não conseguia se livrar. Ao se levantar, percebeu que sua mente ainda estava assombrada pela cena da noite anterior. Ele tentará ignorar o que sentia, afastar os pensamentos, como sempre fazia com qualquer coisa que pudesse constrangê-lo. Mas desta vez havia um peso, um desconforto persistente que ele não conseguia afastar. Ele sempre se acreditara acima da briga, um empresário consumado, controlando o ambiente com uma facilidade desconcertante. Mas havia algo inesperado naquela situação, algo que ele não havia previsto.
Ele ligou a televisão na esperança de se distrair. O programa matinal passava com seus anúncios banais sobre o tempo e eventos atuais. Mas, de repente, a tela ficou em branco por um instante antes de mudar para uma reportagem especial. A foto de um avião ao fundo. A manchete chamava a atenção. O incidente chocante em um voo Paris-Nova York. O empresário degradando uma mulher negra. Martin sentiu o coração disparar. Ele se retesou na cadeira, com os olhos fixos na tela enquanto as primeiras palavras do repórter ecoavam pela sala silenciosa. O incidente a bordo de um voo Paris-Nova York chamou a atenção das redes sociais. Um vídeo gravado por um passageiro mostra um homem fazendo comentários racistas e condescendentes a uma mulher negra, Leah, que estava sentada ao lado dele. O vídeo viralizou rapidamente, gerando protestos entre os internautas. A voz do jornalista desapareceu na névoa de confusão da mente de Martin. A câmera mostrava trechos do vídeo, imagens dele, com o rosto vermelho de raiva e arrogância, fazendo comentários humilhantes para Leah. A cena no avião se desenrolava como um filme que ele não havia filmado, mas que parecia inescapavelmente envolvê-lo. Cada palavra, cada gesto que ele fizera naquele dia, cada arrogância disfarçada de ironia, estava agora exposta. O vídeo havia sido filmado por outro passageiro, e a rapidez com que se espalhou quase o deixou enjoado. Milhares de pessoas comentavam, compartilhavam, analisavam. Ele não podia mais se esconder atrás da máscara do profissional impecável. Tudo se tornará público. O choque rapidamente se transformou em vergonha. Seu estômago se revirou. Ele se sentiu nu, vulnerável, como um ator flagrado em flagrante. Como pôde ser tão cego? Como pôde ser tão cruel sem nem perceber? Com os olhos grudados na tela, ele revivia cada palavra, cada gesto. Seus comentários, sua atitude superior, tudo parecia mais odioso agora, como se o vídeo amplificasse a extensão de sua ignorância. Ele queria controlar a situação, dominá-la. E agora, ele não passava de um espectador indefeso de sua própria descida ao inferno. Levantou-se rapidamente procurando o celular. Sua mente estava nebulosa, o coração batia acelerado. Sentia-se preso, quase prisioneiro do próprio comportamento. Suas mãos tremiam ao desbloquear a tela do celular, a mente já formulando desculpas. Ia escrever para Leah, tentar se redimir pelo que havia feito, tentar apagar aquela humilhação. Mas antes mesmo que pudesse começar a digitar uma mensagem, uma notificação apareceu na tela. O nome de Leah. Ele congelou. Ela havia escrito algo, apenas algumas palavras, mas eram como pedras atiradas na quietude do mundo dele. Ele tocou na tela para abrir a mensagem. As palavras eram simples, diretas e ainda assim o impacto era mais forte do que qualquer crítica. É tarde demais para desculpas, mas espero que você aprenda algo com esta situação. O respeito deve ser conquistado, e nunca devemos esquecer que cada um de nós é digno de dignidade, independentemente da nossa aparência. Martin ficou ali sem palavras. Sentia-se como uma criança apanhada em flagrante, incapaz de reagir à sabedoria contida naquelas poucas frases. Não era uma reação furiosa, nem um grito de vingança, apenas uma verdade crua, um reflexo do que ele havia feito. E o atingiu em cheio. Era como se suas próprias ações, sua arrogância, estivessem agora sob um microscópio. Ele acabará de entender que suas ações tinham consequências, não apenas para ele, mas para aqueles que ele havia magoado ao longo do caminho. Leah não tentará humilhá-lo em troca, ela não reagirá com raiva ou vingança. Ela simplesmente lhe mostrará que a humanidade não se reduz a uma hierarquia de status social, nem à cor da pele, mas a um respeito fundamental que deve ser concedido a todos. O peso de suas ações era esmagador. Ele ignorara uma verdade simples, que uma pessoa não precisava dele para ser digna de respeito. Ele se permitirá julgar, menosprezar, sem compreender que cada um, em sua própria realidade, era o centro de seu mundo. E naquele momento ele soube que jamais poderia desfazer o que fizera. Mas talvez pudesse mudar. Talvez. Era um pensamento que o confortava levemente, um vislumbre de esperança na escuridão de seu arrependimento. E enquanto o silêncio pairava pesado no quarto de hotel, ele sabia que acontecesse o que acontecesse, agora teria que conviver com esta verdade. Ele fora cego e agora estava tentando abrir os olhos.